Nós vamos falar hoje sobre um tipo de oração. Estamos falando sempre sobre algo relacionado à oração, porque é o ano da oração. Acho que aí ficou bom já. Aí depois tem que arrumar ali o projetor, né, Ana? Mas tudo bem. Não precisa ter pressa. Esta vez nós vamos falar sobre uma forma de orar. E é uma forma de orar muito especial, porque é uma forma de orar com a palavra de Deus. Uma vez que nós estamos neste mês de setembro, mês da Bíblia, então nós vamos falar sobre a oração a partir da palavra de Deus. Existem algumas formas de você orar com a palavra de Deus. Não existe uma fórmula fechada, única, mas existem algumas tradições. Existe essa tradição, que é muito conhecida e divulgada, chamada Lectio Divina. Lectio Divina é leitura divina, ou no português nós traduzimos por leitura orante. O que você tem na sua pecinha escrito aí? Leitura orante. Então, leitura orante da palavra de Deus. Você pode fazer uma espécie de diário espiritual para rezar todos os dias, ou quando você puder, com a Bíblia. Como é que você faz? Coloca ali do lado da leitura do dia qual é a passagem, coloque a data, porque às vezes Deus vai falar alguma coisa muito especial para você, e você já tem ali qual foi o dia que Deus falou com você através da palavra de Deus. E tem alguns passos. Primeiro passo da Lectio Divina ou da leitura orante: leitura. Ler aquela passagem da Bíblia, pode ser da liturgia diária, ou alguma outra leitura que você escolheu. Ler pausadamente, uma vez, duas vezes. Se preciso ver 3 vezes, você veja a mesma leitura 3 vezes. Não um texto muito grande, um texto pequeno. Ler pausadamente para poder se atentar aos detalhes daquela leitura. O que Jesus está falando? Ele repetiu esta palavra? Onde Jesus está? O que ele está fazendo? Ou se for uma outra passagem do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo Testamento, que passagem, aliás, está trazendo uma leitura pausada para você gravar até algumas passagens. Segundo ponto, meditação. Meditação seria você ficar pensando: o que esta passagem está falando que se aproxima da minha vida, ensina algo da minha vida. Então é a aplicação daquela palavra na sua vida. Terceiro ponto, oração. Você reza, você fala com Deus a partir daquela palavra. Contemplação, você não fala mais nada, silencia o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você através daquela palavra. Alguns colocam e acrescentaram que no original não era assim, quando foi feita esta forma de leitura orante, a ação. É possível colocar um compromisso. Eu vou fazer uma breve experiência com você, para você entender. Vamos dizer que nós tomássemos o Salmo 22 ou 23, depende da tradução, o Salmo do Bom Pastor. Então a leitura seria você ler: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, etc, etc. Ler. Meditação. Mas a Bíblia diz ali que nada vai me faltar, que Deus é meu pastor. Por que eu estou ansioso? Por que eu estou preocupado? Se Ele é meu pastor, Ele vai cuidar do que eu não estou conseguindo resolver. Meditação. Oração. Senhor, eu confio em Ti. Tu és o meu pastor, nada vai me faltar. Acalma a minha ansiedade. Tem aquela música do Frei Gilson: acalma minha tempestade, né? Como é que é? Acalma minha tempestade? Não precisa cantar, é só para... Acalma o meu coração. Você pode até cantar durante a oração. Acalma minha... Alguns têm que começar a cantar, em vez de
acalma minha tempestade, acalma meu coração. Tem que cantar, acalma minha ansiedade, abaixa minha hipertensão. Pode ser também. Pode adaptar, né? Você reza, contemplação, silencia o coração e fica realmente experimentando de um Deus que cuida de você. Ação, você pode colocar, hoje então vou repetir várias vezes, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou ação, vou mandar uma mensagem para a pessoa dizendo, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Dá para entender? É fácil, né? Ler, meditar, aplicar na vida, fazer uma oração com base nesta passagem, uma contemplação, silenciar o coração e uma ação, como nós dizemos assim, um ato concreto. Pode passar, Ana. Existe uma outra forma de fazer que eu gostaria de apresentar a vocês. Esta forma de fazer é uma forma inventada inspiradamente por um grande santo dos nossos tempos, Monsenhor Jonas Abib. O Padre Jonas Abib ficou conhecido como Padre Jonas da Bíblia. O pessoal não sabia falar Abib, achava que era da Bíblia, né? Porque ele desenvolveu um texto, aliás, uma forma de ler o texto muito inspirada. Eu quero ensinar você a fazer isso, porque às vezes é mais fácil. O Padre Jonas costumava usar uma Bic 4 cores. Quem aqui já teve uma Bic 4 cores, levante a mão. Era o maior sonho de todo estudante da minha época, ter uma Bic 4 cores, não é verdade? E ele tinha uma Bic 4 cores, porque cada uma das cores ele usava uma dessas formas. Então, você faz a mesma forma, leitura do dia, qual é a passagem, a data. E aí você vai olhar qual é a mensagem de Deus para você hoje. Você escolhe um versículo lá, escreve lá. Por exemplo, o Evangelho de hoje, né? E aí, com base nesses 3 princípios, você vai fazer uma aplicação. Primeiro, promessa de Deus. Depois, ordem de Deus. Depois, princípio eterno. As passagens da Bíblia têm essas possibilidades. Passagens da Bíblia têm promessas, têm ordens e têm princípios eternos. E aí você aplica isso na sua vida. Pode deixar aqui, por favor, tá? Eu vou fazer a homilia de hoje assim, para você entender como é possível fazer uma leitura orante da Bíblia com esta forma que o Padre Jonas Abib desenvolveu quando escreveu um livro, A Bíblia Foi Escrita para Você. Hoje tem um novo nome, que é A Bíblia no Meu Dia a Dia, mas no começo o título era A Bíblia Foi Escrita para Você. Com base no Evangelho de hoje, agora eu vou fazer a pregação através desses pontos. Com base no Evangelho de hoje, será que nós encontramos alguma promessa de Deus? Se você prestou atenção na liturgia, existe uma promessa de Deus colocada no versículo 41 do capítulo 9 de Marcos, que você e eu lemos. Quando Jesus fala que nem um copo de água fresca que for dado, por amor a Ele, vai ficar sem recompensa. Isso é uma promessa. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem sua recompensa. Isso é uma promessa de Deus. Deus está prometendo que nem um copo de água que se der por amor a Ele, porque sois de Cristo, vai ficar sem recompensa. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Vamos aplicar isso, essa promessa de Deus. Veja, existe algo que alguns chamam de lei do retorno. Você já ouviu isso? Lei do retorno. Você faz o bem e o universo te devolve o bem. Já ouviu isso? Pois é, não acredito muito nisto. Por quê? Porque o universo não é o nosso Senhor. O universo é uma criação de Deus. Eu não acredito na lei do retorno, mas eu acredito na lei da recompensa, da promessa de Deus.
A lei da recompensa, que é de Deus, diz o quê? Tudo o que você fizer de bem, não é que o universo vai te devolver, Deus vai te abençoar. Mesmo que seja um copo de água fresca, Deus não deixará, Deus, não o universo, Deus não deixará você ficar sem recompensa. Veja que verdade é isto, é uma verdade da caridade, essa lei da recompensa. Você já ouviu aquela expressão que diz, quem dá aos pobres, meu Deus, como vocês estão fraquinhos. Vocês têm que começar a dar um lanche antes, pessoal, da missa, das famílias. Quem dá aos pobres, muito bem, os mais velhos de 50 a 60 anos responderam. Quem dá aos pobres e empresta a Deus, essa é a lei da recompensa. Nem que seja um copo de água, Deus não vai deixar você sem recompensa. Mas veja, meus queridos, todo bem que você faz, até essa pizza que você comprou aí, André, para os pobres, não vai ficar sem recompensa se você doou com amor, por amor a Cristo. Deus não vai deixar sem recompensa toda a caridade que você faz. Agora, existem coisas que valem muito mais do que a água. Jesus diz nem um copo d'água, mas tem coisas que são mais valiosas. Ora, se um copo d'água não fica sem recompensa, esta é a promessa de Deus. Existem coisas que valem mais do que um copo d'água. O que vale mais do que um copo de água? Por exemplo, o seu tempo. Se alguém perguntasse a você, escolha um copo d'água ou um dia a mais para a sua vida, o que você escolheria? Claro que é o tempo da sua vida. Então a promessa de Deus é, nem um copo d'água, ou seja, o mínimo, a mínima coisa que você fizer por amor a Deus fica sem recompensa, nem isso. Imagina se você der o seu tempo por amor a Deus. Você que diz que não tem tempo para rezar, saiba que todo o tempo que você dedica a Deus, é promessa dele, não vai ficar sem recompensa. Você que diz que às vezes não tem tempo de ir à missa, dê esse tempo a Deus, porque esse tempo é valioso, muito mais que o copo d'água, receberá uma recompensa maior. Dentro da sua casa, dê tempo para ler a palavra de Deus com a sua família, não vai ficar sem recompensa. Também dê o seu tempo para conversar, para conviver com a sua família, não vai ficar sem recompensa. Ah, meus queridos, um abraço de um familiar vale muito mais do que um copo d'água. Dê um abraço, um beijo, um carinho para alguém da sua família. É a promessa de Deus, isso vale muito mais do que água, hein? Não vai ficar sem recompensa, tudo que você fizer. Veja, estamos falando só do primeiro ponto. Tudo que você fizer, que você der por amor a Deus, seu tempo, o abraço, a oração, tempo de conversa com a sua família, tudo isso vem recompensa depois. É sabido, uma família que gasta tempo rezando junto, conversando, passando um tempo de qualidade, vem recompensa depois. A família fica mais forte, fica mais feliz, mais abençoada, porque estamos extraindo um dos princípios aí do Padre Jonas, promessa de Deus. Tiramos do evangelho de hoje, nem um copo de água que se dá por amor a Cristo, fica sem recompensa, quanto mais a oração, o amor da sua família. Vamos pegar uma segunda proposta do Padre Jonas, ordem de Deus. Será que nós encontramos alguma ordem de Deus neste evangelho? Sim, nós encontramos em 3 versículos, pelo menos, eu vou pegar só os últimos versículos. Por 3 vezes, Marcos capítulo 9, versículo 43, 45 e 47. Começa com uma ordem. Jesus diz, se tua mão te leva a pecar, corta. Isso é uma ordem, está vendo? É o imperativo, corta. Versículo 45, se teu pé te leva a pecar, corta-o. É uma ordem de Deus. Veja como fica fácil ler a Bíblia assim. É o imperativo. Versículo 47. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Ordem. É mandamento. É uma determinação de Deus. É um mandato de Deus. O imperativo da palavra de Deus. Aí você pode sublinhar a promessa de Deus lá que eu falei.
nem que seja um copo de água fresca. Sublinha, pode sublinhar de uma cor. A ordem, corta, arranca-o. Ordem de Deus, como posso aplicar isso em minha vida? Veja, hoje é dia de São Miguel. Depois vamos rezar bem bonito a oração de São Miguel Arcanjo. Hoje celebrei com tanto carinho na minha querida, amada capela São Miguel aqui, do bairro Ideal. São Miguel Arcanjo, ele é normalmente representado com uma espada. É a espada da justiça de Deus. Vamos pedir a São Miguel hoje que ele nos mostre o que precisa ser cortado na nossa vida. É ordem de Deus, corta. O que precisa ser cortado na nossa vida? O Evangelho nos estava falando, se algo te leva a pecar. É uma ordem de Deus. Alguma coisa te leva a pecar, corta. O que te leva a pecar? O que me leva a pecar? Essa é a grande pergunta. Muitas vezes o que te leva a pecar não é o teu orgulho. Não é daí que vem as discussões da tua família e pecados que acarretam raiva, separações. O orgulho de querer dizer eu tenho a razão, ou o orgulho de não pedir perdão. Corta, diz Jesus, arranca esse orgulho. Deus está dando uma ordem, inspirado na palavra de Deus. Arranca, corta o que te leva a pecar. O que te leva a pecar deve ser eliminado. É uma ordem. São brigas que te levam a pecar? Corta. Talvez o que te leva a pecar é a vergonha de não se confessar. Porque daí eu não me confesso, aí também não tenho emenda, ou seja, eu não mudo de vida, eu continuo no pecado. Você tem vergonha de confessar? Corta, arranca esta vergonha e vai procurar a confissão. É uma ordem de Jesus, diz esta palavra de Deus. O que te leva a pecar? Corta. Talvez é a preguiça de ler a palavra de Deus. Arranca essa preguiça fora. O que te leva a pecar? A preguiça de ir à missa. Arranca isso, corta isso, porque isso te leva ao pecado. É a ordem de Deus, arranca. Talvez o que leva você a pecar são essas mensagenzinhas de maledicência, de ficar falando mal do outro, ficar mandando mensagens às vezes para criar um clima de cisânia, de desavença. Corta isso, corta esta mania de ficar mandando mensagem, de falar dos outros. É a ordem de Deus, arranca isto. Talvez também podem ser essas mensagens de conversas tolas, brincadeirinhas imorais. Atendi uma vez uma pessoa que lamentou profundamente isto. Começou a se enredar nessas brincadeiras, nessas conversas aí de homens, com conversas, imagens imorais. E de repente começou a crescer nele um desejo de imoralidade e de adultério. Começou com uma brincadeirinha boba, despertou um desejo sensual. Se algo te leva a pecar, corta-o, arranca-o, corta essas mensagens. Sai desses grupos se for preciso, porque isso te leva a pecar. E Deus está te dando essa ordem, arranca isso da tua vida. Talvez são lugares, programas, diversões que te levam a pecar. Quantas pessoas caíram no alcoolismo porque frequentavam lugares propícios à bebedeira? Se isso te leva a pecar, arranca da tua vida, corta isso da tua vida. Quantas pessoas acabaram com uma vida dissoluta, uma vida perdida por causa desses bailezinhos mundanos que existem por aí? Se isso te leva a pecar, corta, arranca isso da tua vida. Veja, irmãos, quanta coisa nós falamos, não é? Desses pequenos versículos, só com essa proposta, promessa de Deus, ordem de Deus. Será que tem princípio eterno também nestes últimos versículos que nós ouvimos de Marcos capítulo 9? Sim, princípio eterno. Depois que ele fala, arranca, joga fora, porque é melhor entrar na vida eterna. Isso é um princípio eterno, é um princípio de eternidade. É melhor
entrar na vida eterna. Princípio eterno não é uma ordem imperativa, não é uma promessa, mas é uma verdade. Qual é a verdade, o princípio eterno que está sendo falado? É melhor entrar na vida eterna. É a lógica de Jesus em Marcos, um pouquinho antes do que nós lemos, aqui estamos lendo 9. Em Marcos capítulo 8, versículo 35, Jesus: porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho irá salvá-la. É arrancar, é cortar, é perder para ganhar a vida eterna. É a lógica de Jesus ainda em Marcos capítulo 8, versículo 36. Do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida, e a vida eterna, Jesus está dizendo. Então esse princípio eterno é: a vida eterna é melhor. A vida eterna é melhor que o pecado. A vida eterna é melhor que o sacrifício que você fez, que o corte que você deu no pecado. A vida eterna é muito melhor, de que vale ganhar tudo e perder a vida eterna. Veja, irmãos, a palavra de Deus, ela nos devolve a sanidade. Que importante ler e meditar a palavra de Deus, porque ela nos devolve a sanidade. Porque é uma loucura querer trocar a vida eterna pelas ilusões desse mundo que passam, como nós ouvimos na leitura de Tiago, pelas coisas deste mundo que a traça corrói. A palavra de Deus nos devolve a sanidade. De que adianta ganhar tudo e perder o céu? Eu vou contar uma breve história para você. Um dia eu estava no Hospital Centenário, eu era capelão. Entrei lá para dar uma unção dos enfermos e uma mulher me atacou. Pediu para conversar comigo rapidamente, eu tinha missa logo depois, atendi rapidamente. Ela entrou no quarto do hospital aqui, Centenário de São Leopoldo, hospital público. Até pediu para as amigas, as colegas dela de quarto saírem. Uma baixinha assim, uma cara de braba. Ela me disse: padre, eu sou médica e estou aqui no hospital. Eu disse: mas a senhora é médica? E está aqui no hospital público, que coisa estranha, né? Ela disse: sim, eu vou lhe explicar o porquê. Quando eu era jovenzinha, eu fiz um pacto com o maligno. Eu era pobre, eu era de rua, morava na rua. Que se eu encontrasse alguém que me desse uma vida melhor e cumprisse o meu sonho, realizasse o meu sonho de ser médica, eu daria a minha alma para o mal. Mal parei de falar com o maligno no meu pensamento, e de repente passou um homem bem vestido e me disse: o que você está fazendo aí, menina? Ela disse: não tem ninguém por mim, meus pais já morreram, estou na rua sozinha. Você não quer morar comigo? Ele perguntou. Eu sou um homem muito rico, eu posso te dar uma vida muito boa. O que você gostaria de ser quando crescer? Médica, disse ela. Ele disse: então eu vou pagar a tua faculdade de medicina. E a menina foi com ele, era uma adolescente. Cresceu, fez maioridade, ele casou com ela. Ela se tornou médica. Ela disse: padre, essa mulher tinha uns 80 anos. Fazer medicina hoje é difícil, mas você imagina o que é fazer medicina há 60 anos atrás? Muito mais difícil. E eu fiz toda a minha medicina, padre, porque ele pagou. Eu tive casas, tive carros. Ele morreu, eu tive outros maridos, tive filhos. E sabe o que aconteceu? Os anos foram passando e tudo que o mal me deu, ele me tirou. Eu fiquei sem casas, meus filhos começaram a brigar pelas nossas riquezas, me tiraram tudo, perdi meus filhos, meus carros, meus maridos morreram, agora eu estou aqui definhando nesse hospital, sozinha. Eu só quero saber, padre, ainda há esperança para mim, ainda há perdão para mim, misericórdia, porque eu fiz esse pacto e deu certo. Mas tudo que ele me deu, o mal, ele me tirou. Eu disse para ela: a senhora está arrependida? Sim. Então, antes de se confessar, isso foi uma conversa, fiz com ela uma oração de renúncia. Renunciou a Satanás, a todos os tipos de pactos feitos. Depois atendi a confissão dela e, claro, absolvi. Quando olhei no relógio, já estava atrasado para a missa, saí correndo para a missa.
com o coração feliz, porque tinha atendido aquela mulher. Era pelas 7 horas da noite já. Quando então, na manhã seguinte, eu fui chamado como capelão do centenário que eu era, para dar uma outra unção dos enfermos. Resolvi passar no quarto dessa senhora para poder revê-la. E ela não estava. As colegas de quarto disseram: pois é, pela madrugada ela saiu para fazer um exame e não voltou. Quando fui então, ali na equipe de enfermagem, no posto de enfermagem, perguntei: tem uma senhora que estava nesse quarto? E a menina disse: aquela que é médica? Veja que era verdade. Sim, essa mesmo. Pois é, padre. Ela foi essa noite, teve um mal súbito e faleceu nessa madrugada. Só deu tempo, irmãos, de eu dar absolvição para ela naquela noite, naquela madrugada. Era a última noite dela, ela não sabia. Quando eu saí do hospital centenário, eu saí em lágrimas. Porque essa mulher que queria ganhar o mundo inteiro estava por perder a vida eterna. Mas depois que ela perdeu tudo, agora ela tinha encontrado a vida eterna. Eu disse: Jesus, só por esta mulher valeu a pena ser padre. Todos os anos que eu tiver ainda de sacerdócio, se forem só sofrimentos, se forem só problemas, não tem nenhum mal. Por quê? Porque só por esta mulher valeu a pena ser padre. E depois de dizer isso em lágrimas, eu disse: ah, Satanás, essa você não levou, essa fui eu que levei para Deus. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Isso é princípio eterno. De que vale você ficar cometendo pecado, se entregando ao pecado, ao prazer e perder o céu? Meus irmãos, quantas coisas falamos nesta homilia, só a partir desta leitura orante, que você aprendeu agora a fazer. Faça isso, você vai ser ensinado por Deus, Deus vai começar a falar com você, sua vida vai começar a mudar, porque a palavra de Deus vai te iluminar. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo pregar, e algumas pessoas falam: ai padre, a gente gosta do seu jeito de pregar. Eu amo pregar a palavra de Deus, mas deixa eu dizer a você, eu não sou eterno. Os pregadores não são eternos, mas eterna é a palavra de Deus. Por isso não se apegue tanto ao pregador da palavra, mas se apegue, se agarre a esta palavra que o pregador apenas transmite para você. E você vai perceber que Deus vai conduzir você e sua família, e você vai aprender as promessas de Deus, as ordens de Deus, os princípios, as verdades eternas de Deus na sua vida, para a sua família. E então você terá feito uma aliança com Deus. Você ouve a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, ora com a palavra de Deus, você contempla a palavra de Deus e age com a palavra de Deus, como nós estávamos falando antes, ou você aprende as promessas de Deus, as ordens de Deus, os princípios eternos, e aplica isso na sua vida, e Deus então cuidará de você e da sua família. Faça essa aliança hoje com Deus. Feche os seus olhos um instante. Depois de termos falado tanto da palavra de Deus, vamos falar com o Deus da palavra. Feche os seus olhos. Os olhos do Senhor estão atentos sobre você. Os ouvidos de Deus estão sensíveis para ouvir você hoje. Ele é o Deus da aliança. A palavra dele se cumprirá. Faça essa aliança com Deus hoje, nesta noite. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Posso até
a chorar. Cante isso, mas a alegria vem de manhã. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. E não de longe. Nunca mudaste, Nunca mudaste. cante, tu és fiel. Tu és fiel. Declare isso. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Tudo pode passar, mudar, tudo pode mas tua mudar, palavra vai se mas cumprir. tua palavra Cante isso vai mais uma vez. se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante mais uma vez. Sei que os teus olhos permanecem atentos em mim. Sei que os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. Cante isso. E os teus ouvidos estão sensíveis. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca muda. Diga isso, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que Não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. cante isso mais uma vez. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. feche os seus olhos um instante, Senhor, nessa noite. Nós entregamos o nosso coração à tua palavra, Senhor. Talvez muitos de nós estamos passando por dificuldades e lutas, mas tu és fiel. Tua palavra tem promessas para nós. Aqueles que te são fiéis não ficarão sem recompensa. A tua palavra tem ordens para nós. Aqueles que cumprem as tuas ordens não ficarão sem recompensa. Aqueles, Senhor, que vivem os princípios eternos não ficarão sem recompensa. A tua vida é melhor, a tua palavra é melhor. Nós sabemos que tu és fiel, Senhor. Estende os teus olhos hoje sobre nós. Abre os teus ouvidos para ouvir nossa oração hoje, nesta noite. E dá-nos a graça de experimentar a tua presença, de experimentar a tua fidelidade, de experimentar que tu não és um Deus longe, distante, mas tu és um Deus bem perto, bem perto, bem perto de nós. Vamos cantar isso mais uma vez. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Cante isso, aprenda a cantar essa linda música. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Seus ouvidos E os teus ouvidos estão sensíveis
estão sensíveis para ouvir. Quero que você cante meu bem clamor. forte. Posso até chorar, cante. Posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto E não de longe. Nunca mudaste. nunca mudaste. Cante isso, tu és fiel, tu és fiel. Oh, oh, oh. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra fique de pé, vai fique de pé. se cumprir. Cante isso, você cante. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Vamos, levante suas mãos para o Senhor e cante isso, declare. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ei, este é o nosso Deus, Ele é fiel, a sua palavra permanece para sempre. E por isso hoje, nesta noite, nós fazemos uma aliança com Deus. Deus, nós prometemos buscar ser fiéis à tua palavra, porque nós sabemos, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor permanece fiel. Todas as tuas promessas sobre nós vão se cumprir. Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, e por isso eu quero que você aplauda e celebre esse Deus que é fiel nessa noite. Aleluia! Pode aplaudir para valer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, tu és o Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Graças a Deus. Vamos assim com o nosso coração fortalecido pela palavra de Deus professar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso.